Francisco Costa é um nome incontornável quando se fala da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, SDM, constituída a 30 de novembro de 1984, com a concessão exclusiva para a organização, o estabelecimento e a operação da Zona Franca da Madeira. Um projeto e um programa absolutamente inovador e pioneiro em Portugal, que começou a dar os primeiros passos ainda na década de 70, muito antes de assumir a pujança que viria a ser abruptamente interrompida nos primeiros anos do novo século, com imposições incompreensíveis por parte da Comissão Europeia. Um processo, um percurso que Francisco Costa conhece como ninguém, por ter sofrido na pele as incongruências da União Europeia durante os 32 anos em que presidiu a ASDM, uma liderança que surgiu de forma natural após mais de uma década de contactos e movimentações em Portugal e no estrangeiro que levaram à criação da Zona Franca da Madeira. Bom dia, Dr. Francisco Costa. Obrigado por receber o JM aqui na sua casa e pela disponibilidade em partilhar com os nossos leitores pequenos e grandes detalhes de algo que ficará para sempre na história da Madeira. Logo após o 25 de Abril de 1974, a esmagadora maioria das individualidades da nossa sociedade, que de alguma forma sobressaíam, apareceram sempre associados a movimentos partidários, movimentos políticos. Não foi o seu caso, já que optou por dedicar-se à então Associação Comercial do Funchal, hoje a ACIF, onde viria a nascer a Zona Franca da Madeira. Não teria sido mais fácil enverdar pela política, como fizeram tantos outros da sua geração? Mais fácil, não sei, diferente teria sido certamente. E, enfim, mas são opções. Eu colaborei muitas vezes com as forças político-partidárias, pontualmente, a pedido de, enfim, sobre um tema ou outro, mas de facto, por opção pessoal, nunca quis seguir uma carreira nesse campo. E, portanto, mas foi assediado, imagino. Fui convidado, digamos assim, várias vezes e, enfim, por vários quadrantes, mas achei que o melhor caminho seria este e foi o caminho que segui, foi a opção que tive. Explique-nos lá então como é que nasceu a ideia de uma Zona Franca. Quando, onde, porquê, com quem? Não, isto acontece porque a seguir ao 25 de Abril, quando a Associação Comercial elege uma nova direção, com pessoas que não estavam comprometidas com o regime anterior, surgiu logo a ideia de se pensar como é que se podia ter uma iniciativa que pudesse mobilizar vontades e criar uma dinâmica de modernização da economia da Madeira. Nós tínhamos a noção que a economia estava muito atrasada, dependente, super protegida, quer internamente, quer externamente, e era preciso passar para novos patamares e para novas dinâmicas de desenvolvimento. E surgiu a ideia, aliás, a possibilidade de retomar uma ideia antiga, que já no século XIX tinha sido muito debatida, e entre três pessoas dessa direção, o engenheiro Humberto Ornelas, que era o presidente, o engenheiro Carlos Cluta Andrade, que era o vice-presidente, e comigo, pensámos em desenvolver, de facto, em explorar esta possibilidade de criação de uma Zona Franca na Madeira. Na altura, quando se falava em Zona Franca, falava-se muito num modelo que todos nós conhecíamos das Canárias, que era um modelo claramente de Zona Franca de consumo, Zona Franca comercial. Enfim, começou-se um pouco por aí, fez-se um inquérito público, foi muito bem acolhido E esses foram os primeiros passos concretos? Esses foram os primeiros passos concretos. A que se seguiu um estudo que a ACIF, então a Associação Comercial, promoveu, convidou o engenheiro Rui Vieira, que era uma pessoa altamente conhecedora das realidades da economia regional, possivelmente como ninguém, para fazer um primeiro trabalho de levantamento desta possibilidade. Foi feito, esse estudo existe, foi apresentado à Junta Governativa de então, mas depois pensou-se, com a evolução, pensou-se que era melhor aprofundar as perspectivas que se podiam abrir com esta possibilidade de criação de uma Zona Franca, olhando mais para a possibilidade de uma Zona Franca virada para captar investidores, captar novas atividades empresariais e, por essa via, possibilitar a diversificação da economia regional, a modernização, naturalmente gerando crescimento e gerando e também
a possibilidade de diversificação, evitando dependências excessivas daquilo que podia ser um monoproduto do turismo. E qual era, que tipo de receptividade é que o governo, o primeiro governo, deram os primeiros passos? A receptividade regional foi excelente. Houve, de facto, apoio imediato das autoridades regionais da época, primeiro da Junta Governativa, depois do primeiro governo regional. Ainda com a Junta Governativa foi decidido apoiar a Associação Comercial, então já era a CIF, portanto com a mudança estatutária, apoiar para a realização de um estudo internacional, de âmbito internacional. Esse estudo foi feito e existe por uma equipa americana de altíssimo nível. Um concurso internacional? Concurso internacional. Mas era uma exigência ou foi uma opção? Foi uma opção da ACIF, apoiada pela Junta Governativa. E a quem é que recorreu? Naturalmente fizemos contactos, enfim, tentámos saber quem eram as entidades internacionais que estavam disponíveis, enfim, que se podia convidar. Tivemos 3 concorrentes, um britânico, um alemão e um concorrente americano. O concorrente americano, enfim, analisámos as propostas, comentámos a análise das propostas com a Junta Governativa, isso está documentado, e finalmente, com a concordância da Junta Governativa, foi adjudicado o estudo à International Finance Consultants, que é uma entidade, como digo, reunindo um conjunto de especialistas americanos, mas americanos de nível global, de nível internacional. Mas como é que chegamos a eles? Uma ilha minúscula. Eu tinha estado a trabalhar no estrangeiro antes, como possivelmente saberá, tinha contactos meus próprios e fiz perguntas, como se costuma fazer estas coisas, e obtive referências e pronto, e segui-se esse caminho. E quanto tempo é que demorou a aparecerem os primeiros resultados desses primeiros passos? Este estudo feito por esta equipa americana de alto nível é entregue em abril, suponho que em 77, em abril de 77, e o primeiro governo regional assumiu imediatamente o mérito deste percurso, deste caminho proposto pelo estudo. Repare que nesse momento já estavam delineadas... Isso já era no período do Dr. Alberto João Jardim ou foi no primeiro... Ainda com o primeiro governo regional, ainda com o engenheiro Jaime Ronaldes Camacho como presidente do governo. Mas é imediatamente acolhida aquela orientação, já estavam definidos os principais setores de atividade, os serviços financeiros, comerciais, a zona franca industrial, ainda não estava definida a orientação quanto ao registro de navios, isso só vem aparecer mais tarde, foi o último setor a ser criado, e portanto, a partir daí iniciam-se diligências políticas para que o Governo da República também pudesse assumir esta orientação. Foram feitas várias diligências, como é sempre nestes casos, e finalmente, em 1980, eu estou a saltar, enfim, como calcula... Mas, portanto, tudo começou antes da chegada do Dr. Alberto João Jardim, que depois teria um mandato, um longo período na presidência do Governo. Começa antes da presidência do Governo Geral pelo Dr. Alberto João Jardim, o que não significa... Enfim, a partir de 1976, já o Dr. Alberto João Jardim era líder do PSD e, portanto... Sim, já estava dentro já estava, exatamente. Mas isto acontece, de qualquer maneira, em 74 ainda. A iniciativa começa em 74, ainda não havia... sem quaisquer posicionamentos. Recorda-se da primeira impressão do Dr. Alberto João Jardim? Ele foi um entusiasta desde a primeira hora? O Dr. Alberto João Jardim apoiou este processo desde a primeira hora e foi um combatente incansável daí para a frente para ir obtendo sucessivamente as autorizações, primeiro da República Portuguesa e depois o processo de negociação da adesão à União, à então Comunidade Económica Europeia. E as reações dos governos naquela altura, penso que ainda Sá Carneiro ou Pinto Balsemão... Sim, a primeira autorização formal da criação da Zona Franca aparece por um decreto-lei de 1980, sendo Primeiro-Ministro o Dr. Francisco Sá Carneiro. E Ministro das Finanças, o professor Cavaco Silva, nessa altura. Depois há um segundo diploma em 82, que também é muito importante, porque vem abrir a porta para os serviços internacionais e para os serviços financeiros, e esse diploma já é feito, suponho eu, com um governo liderado pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão. Portanto, a Zona Franca passa também a ter autorização para serviços internacionais e financeiros. Exatamente. Nessa altura? Nessa altura. Depois, evidentemente, há um período longo para se conseguir diplomas mais específicos, como do regime fiscal,
do funcionamento das atividades financeiras, só vem aparecer em 86. Mas, entretanto... Antes há uma comissão instaladora. Ora bem, exatamente. Entretanto, há aqui um período rico de atividades e de iniciativas. Há a criação da comissão instaladora, que eu suponho que aparece em 1983, estou a citar de memória, mas quando, depois precisamente dos diplomas de 80, diplomas legais de 80 e de 82, o Governo Regional, o Dr. Alberto João a presidir, decide criar a comissão instaladora da Zona Franca. Em 84 há um conjunto de iniciativas. Em 84 desenvolvem-se a nível internacional contactos com potenciais investidores que pudessem vir a assumir uma parceria com o Governo Regional para a concretização no terreno das atividades da Zona Franca. Há negociações conduzidas com empresários, como digo, estrangeiros, e designadamente com um empresário britânico chamado Paul Slater. Há um primeiro protocolo assinado em Nova Iorque em janeiro de 84, se não estou em erro, entre o Governo Regional, representado pelo Presidente do Governo, pelo Dr. Alberto João Jardim, e os empresários estrangeiros, liderados por este Sr. Slater, Paul Slater. Os princípios desse protocolo foram reafirmados num novo acordo assinado no Funchal, ainda em 84, em março de 84, se não estou em erro. Enfim, portanto, há aqui uma atividade muito intensa. Este processo decorria quase que em paralelo com a discussão para a adesão de Portugal à então comunidade. Nessa altura havia 3 linhas simultâneas de ação. Havia a linha internacional, para negociar com os investidores internacionais a constituição da entidade que viesse a gerir o Centro Internacional de Negócios, veio a ser a STM. Portanto, havia essa linha internacional de negociações e de captação de investidores a nível internacional. Havia a linha nacional de negociação e de preparação dos grandes diplomas que permitissem vir pôr na prática e no terreno o funcionamento da Zona Franca, que foram os diplomas que depois aparecem em 86, e havia o processo negocial com a Comissão Europeia, que estava em curso, e que era necessário compatibilizar as realidades da adesão à comunidade na altura, a CEE, compatibilizar essa negociação com aquilo que se pretendia para a Zona Franca. Portanto, eram 3 linhas em paralelo que estavam a correr, enfim, e que nós tivemos que desenvolver. E é nessa altura que se começa também já a desenhar as participações, quem é que fica com quê e em que... Já na negociação, como digo, internacional, para simplificar, com os empresários internacionais, já se definiu claramente como é que seria a gestão, quem ficaria com a gestão, quais seriam as participações, já ficou definido que o governo, a região autónoma teria 25%, teria uma participação minoritária, a expressão, segundo me lembro, teria uma participação minoritária não inferior a 25%, portanto 25%, e os restantes 75% subscritos por investidores estrangeiros. E foi assim que a STM veio a ser constituída no fim de 1984, conforme referiu inicialmente. A STM ainda como sociedade por cotas e numa parceria entre a região autónoma e a região autónoma. E esse processo foi pacífico, o governo ficar só com 25%? Lembro que agora, nos últimos anos, temos discutido muito isso. Nessa altura... Perfeitamente pacífico, porque havia a noção bem... Que nós dependíamos da colaboração internacional. Da experiência, da capacidade promocional, da capacidade de pôr a Madeira no mapa, que era fundamental, porque a Madeira não existia no mapa internacional das zonas com capacidade para atrair investidores em novas atividades. Portanto, havia um trabalho imenso a fazer nos mercados internacionais e tínhamos a noção de que ou tínhamos boas parcerias, ou então a probabilidade de conseguirmos realizar e concretizar estes objetivos era muito pequena. Daí que tudo foi equilibrado para se conseguir este efeito. Mas o ano de 1984, para além destas 3 linhas de ação que ficaram muito bem marcadas nesse ano, enfim, desde que foi constituída a Comissão da Zona Franca, instaladora até o 84, 85, 86, o 84 ainda ficou marcado pela realização de uma conferência no Funchal que foi uma Madeira a pensar o futuro. Sim, pelo que diz a história, foi um grande evento que marcou... Foi um grande evento que marcou e que consolidou, ajudou a consolidar, quer no plano regional, quer no plano nacional, a noção de que este instrumento poderia ser fundamental
enfim, para as necessidades da Madeira. Mas esse evento foi feito, era dirigido a quem? A que nível? Era, por exemplo, para a população, para... Foi dirigido para a população, evidentemente, para as pessoas. Imagino que não era um tema assim facilmente assimilável. Não era um tema facilmente. Enfim, foram as questões económicas em geral da região, que não era especificamente a Zona Franca, eram as questões económicas da região. Mas isso permitiu que as pessoas percebessem. E qual foi o papel que esse evento teve na discussão e depois de preparação de todo este processo? Foi um papel muito importante a vários níveis, porque, primeiro, as conclusões que saíram desse evento foram claríssimas, que a Madeira devia ser tratada como uma realidade diferente do resto do país, específica, com características específicas, como uma pequena economia insular. Portanto, tudo devia ser feito tendo noção de que estávamos a tratar com uma realidade diversa do conjunto do país. Portanto, a ultraperiferia... Ainda antes de aparecer o conceito, mas de facto lá estava já. Lá estava já. De certa maneira, até se poderia, enfim, pretenciosamente dizer que o conceito de ultraperiferia acabou de decorrer desta realidade. E, de facto, Portugal veio ter um papel muito importante através do Primeiro-Ministro. E lembra-se dos protagonistas desse grande evento? De quem são? As grandes ideias surgiram de quem? Quem foram os participantes? Bom, houve três painéis. Houve um painel regional que eu moderei na altura, com, enfim, os principais atores da cena económica regional na altura. Depois houve um painel nacional em que estiveram pessoas como o Dr. Miguel Cadilho, que a seguir veio a ser Ministro das Finanças, teve o professor Jacinto Nunes, que na altura era Governador do Banco de Portugal e que, enfim, uma pessoa considerada por todos os economistas da minha geração como o principal e a referência máxima da economia em Portugal nesses tempos. Esteve o professor Dr. Xavier Pintado, esteve o Dr. Artur Santos Silva, enfim, um conjunto de pessoas que, para além de serem grandes especialistas de economia, tinham grande prestígio nacional e ajudaram a transpor para o palco nacional as nossas preocupações e o caminho que queríamos seguir. E depois houve um painel internacional em que esteve o Dr. Gunther Reimann, grande economista americano de origem alemã, que liderou o estudo a que há pouco nos referimos, o estudo internacional, e esteve o professor Braga de Macedo, esteve o professor Jacinto Nunes também a moderar, mas esteve o Dr. Alan Greenspan, que foi uma grande figura da economia mundial, por ter sido o presidente da Reserva Federal Americana durante imensos anos. A partir daí, e que toda a gente hoje no mundo conhece quem é o Dr. Greenspan. Foi a primeira vez que veio a Portugal, a nosso convite, e que esteve nessa conferência. Portanto, todos eles nos ajudaram a consolidar a noção que nós tínhamos quanto à necessidade de tratar a Madeira como esta realidade de pequena economia insular, da noção que tínhamos de que a Zona Franca poderia ser um instrumento absolutamente eficaz para os objetivos que nos propunhamos, e também da necessidade de articular tudo isto com uma boa negociação com a Comunidade Económica Europeia na altura. Foi isso que saiu da conferência. Mas há pouco, portanto, tinha começado a enumerar as grandes conclusões. No fundo, nestas três linhas, definir bem qual era a realidade que tínhamos de tratar, pequena economia insular no espaço português. Segundo, a Zona Franca como instrumento absolutamente adequado para tratar, como instrumento de desenvolvimento, diversificação, de sustentabilidade da economia regional. E terceiro, a necessidade absoluta de compatibilizar bem a negociação, a realidade de Zona Franca, que pretendíamos que viesse a acontecer, com a negociação com a Comunidade Económica Europeia. E quando é que a SDM é formalmente constituída? A SDM é formalmente constituída no fim de 1984, suponho que é em novembro de 84, e é constituída de acordo com os princípios que tinham sido já estabelecidos nas negociações anteriores. Com aquela questão das participações, com as participações e com o Protocolo de Nova Iorque em janeiro desse mesmo ano e o Acordo do Funchal em março deste mesmo ano, de acordo com os princípios que na altura foram. De resto, quando a STM é constituída em 84, no fim de 84, na mesma data, é constituída aqui no Funchal, é feito um novo acordo, subscrito, se não estou em erro, pelo Dr. Miguel de Sousa, que na altura era secretário regional do Plano. Do Plano, sim. Reafirmando uma vez mais como é que seria o contrato de concessão. O contrato, como é que, logo que a STM fez devidamente financiada, etc. Éramos já uma região autónoma da Madeira, mas de qualquer maneira não deixava de ser um espaço insular. Como é que o Governo da República olhava para este atrevimento insular? Bom, sentia alguma hostilidade, colaboração?
Senti os mais variados atitudes, pessoas que aderiram completamente ao caminho que nós estávamos a traçar. Tivemos um apoio inestimável do professor Jacinto Nunes, já que referi, mas também do professor Paulo Piticunha, enfim, do conjunto de entidades de grande prestígio nacional que nos apoiaram. Houve vários estudos na altura feitos na República sobre este processo. No fundo, para validar o caminho que nós estávamos a querer. E em termos concretos, houve aqueles dois documentos que foram os dois decretos que ajudaram a legalizar. E conseguimos, efetivamente, depois a consagração de tudo isto com os decretos de 86, os grandes decretos de 86, como eu costumo dizer, um sobre o regime fiscal e outro sobre as atividades financeiras. Mas nem tudo parece ter corrido bem, porque, por exemplo, os nossos parceiros internacionais começaram a cansar-se com alguma... Já estavam a cansar-se dessa ocasião. O que é que está na origem dessa... O ritmo de ação, as dificuldades que houve nos processos negociais com a Comissão Europeia, nada disto foi fácil. Não é? Enfim, isto agora nós estamos a passar a referir estes factos como se tudo isto tivesse sido... Sim, com uma ligeireza. Não foi assim. Tudo isto foi conquistado palmo a palmo, nos vários planos. Não é? E, portanto, essa luta de conquista, que ao princípio foi bem acompanhada pelos parceiros internacionais, depois começou a cansá-los, porque eles compreendiam mal, enfim, a tradicional burocracia portuguesa, os entraves que vão surgindo não se sabe muito bem porquê, o exercício dos pequenos poderes, que é o pior que nós temos na nossa administração, e isso foi naturalmente minando a confiança. Até chegar ao ponto em que eles nos contactaram, eu mantive sempre um contacto muito próximo com todos eles, porque tinha facilidade nesses contactos, e no fundo, inicialmente, tudo tinha passado um pouco por mim, portanto, mantive esses, e comecei a perceber, e eles começaram a dizer abertamente que, enfim, começaram a descrer, no fundo, não do mérito do processo e do projeto, nisso eles acreditavam plenamente, mas na capacidade de nós, enquanto concretizarmos efetivamente, termos capacidade de concretizar. E então começou a arranjar alternativas. E então dissemos, bom, nós não estamos a acreditar, enfim, pensamos que o ideal será cedermos a nossa posição de sócios na ESDM, já então sócios na ESDM. E foi um processo que seguiu, fizeram-se diligências várias para ver quem é que poderia assumir a posição deles, naturalmente com o conhecimento pleno das autoridades regionais, do Governo Regional, talvez isto foi feito. Quem é que desafiou o Dr. Dionísio Pestana a dar este passo? Não sei quem terá sido a pessoa, em concreto, não faço ideia. Sei que, efetivamente, foi o que aconteceu, foi isso, o Dr. Dionísio Pestana, desafiado, resolveu assumir este caminho e adquiriu a posição da MIC, da Madeira Investment Company, que era a empresa que agrupava os investidores estrangeiros. Esse período coincide com a sua entrada para a presidência da SDM. Quando a SDM, nessa altura, estamos a falar já de abril de 87, de 87, perdão, de abril de 87, enfim, o tempo foi fluindo, foi passando rapidamente. De abril de 87, a SDM é transformada em sociedade anónima, entre os novos acionistas, portanto, há mudança de sócios, e é celebrado o contrato de concessão. Formalmente celebrado o contrato de concessão. E, ao ser transformado em sociedade anónima, há naturalmente necessidade de constituir um conselho de administração, e eu fui convidado pelos acionistas para assumir a presidência do conselho de administração, coisa que fiz até... Durante 32 anos. Durante 32 anos, como sabe. Não é? Com a companhia, devo salientar, com a companhia sempre de grande mérito e valia do Dr. José António Câmara, que era assessor jurídico, tinha sido assessor jurídico do Governo Regional durante as fases de negociações, dos protocolos e negociações depois da legislação, produção legislativa e tudo isso. O Dr. José António Câmara esteve também em todas essas fases. E, portanto, foi naturalmente a pessoa que o Governo Regional designou para integrar o Conselho de Administração da SDM, e foi o Dr. António Câmara que comigo, de facto, comandámos a SDM. E como é que dividiam as tarefas? Tinham áreas distintas ou... Não tínhamos pelouros, quer dizer, eu no fundo, como Presidente do Conselho de Administração, tinha que ter mais pelouros e tinha que, enfim, comandar a parte promocional e parte institucional e tudo isso. O longo processo negocial também em Bruxelas. Os processos negociais, essas coisas, o Dr. António Câmara tinha os pelouros, enfim, dividimos os pelouros entre nós e, naturalmente, articulávamos diariamente. Nessa altura, sente que se a Madeira tivesse um regime fiscal
próprio ou o mais específico teria facilitado? Se a Madeira tivesse, a questão é saber se tem, do ponto de vista da legislação comunitária, saber se tem autonomia fiscal suficiente. É esta A expressão. exatamente. E do ponto de vista dos organismos comunitários, e existe jurisprudência sobre isto, que isto não é uma mera construção teórica, existe jurisprudência sobre isto, a Madeira não tem autonomia fiscal suficiente. E como não tem autonomia fiscal suficiente, um regime desta natureza, o regime da Zona Franca, é tecnicamente, ou foi considerado técnico, eu tenho dúvidas quanto à necessidade disto ter acontecido assim, mas não vamos entrar na discussão técnica profunda disto. Mas o que aconteceu foi que foi considerado tecnicamente como um regime de auxílios de Estado. Sendo um regime de auxílios de Estado, tinha de ser autorizado sempre pela Comissão Europeia. Portanto, todos os regimes de benefícios da Zona Franca foram sempre objeto de negociação, autorização ou concordância, o último regime tem uma nuance técnica, ou concordância da parte da Comissão Europeia. E aqui surge o problema, aqui surgiram os grandes problemas. Evidentemente, como me perguntou e muito bem, se houvesse autonomia fiscal suficiente, esta autorização não seria necessária. Não seria necessária. Mas, evidentemente, para haver autonomia fiscal suficiente, teria de haver autonomia financeira completa, não haver transferências orçamentais, e teria de haver, efetivamente, uma grande separação do regime fiscal e financeiro da Madeira relativamente ao resto do país. O que, eventualmente, contenderia com constituições e por aí abaixo. Entretanto, no terreno, nessa altura já, foi associado à Zona Franca, que passou a estar fisicamente associado ao Cancel. Como é que isso se processou? Como é que decidiram uma localização geográfica? Tinha que haver, para as atividades industriais, e só para as atividades industriais, uma demarcação física, porque havia aí um cruzamento com legislação de tipo aduaneiro. Portanto, havia aí controle de aduaneiros a exercer, também de acordo com as normas comunitárias. E, portanto, tinha que haver uma delimitação física, porque assim impunha a legislação comunitária. Essa necessidade era apenas para as atividades que tivessem movimentação física de produtos, fossem industriais ou fossem de armazenagem, quer dizer, que houvesse produtos a movimentar. As outras atividades da Zona Franca, as atividades financeiras, as atividades de serviços internacionais e o registro de navios depois, que não tinham essa movimentação física de produtos, podiam ser exercidas, como vieram a ser exercidas, em todo o território da região autónoma. E é aí que se vê depois, nessas outras atividades, nesses outros serviços, por exemplo, no Funchal, as famosas caixas de correio, as sociedades de management, todos que não os precisavam de grandes espaços, bastava um exatamente, fax e os agentes de prestação de serviços às empresas, de constituição de empresas, enfim. Mas essa simplicidade, acha que isso acabou por denegrir, manchar, dando um ar de atividade ilícita? Vamos lá, falou em simplicidade. Portanto, esse modo de operação, sabemos assim, é um modo de operação típico de todas as operadoras internacionais de serviços que funcionam na Europa, no Luxemburgo, na Holanda, em Jersey, em Guernsey, na Ilha de Man, em Malta, em Chipre, na Áustria, enfim, na Suíça. É esta, efetivamente, a forma de operar dos prestadores de serviços a entidades de serviços internacionais. Portanto, não era uma questão específica da região autónoma da Madeira. E, portanto, das duas, uma. E isso aplica-se a esses mecanismos, como aplica-se a outros mecanismos. Ou nós tínhamos os mesmos instrumentos dos nossos concorrentes europeus para poder atrair investidores, e aí podíamos atrair, porque é assim que o mercado funciona, ou se não tivéssemos esses instrumentos, estávamos condenados a não atrair investidores. Aliás, esta capacidade competitiva exerceu-se e existiu durante o primeiro regime, ou seja, até ao fim do ano 2000, entidades admitidas até ao fim do ano 2000, e depois com a negociação do segundo regime, caiu a capacidade competitiva, porque, como nós sabemos, a Comissão Europeia resolveu impor uma série de condições que destruiu a capacidade competitiva da região. Foi nessa altura que foram anos intensos, de muita discussão, 87, 91, 94, depois... Sim, em 87 há a primeira autorização formal da Comissão Europeia para o primeiro regime, quando efetivamente nós começamos no mercado, começamos a explicar aos mercados internacionais que existia a Zona Franca e que existia a possibilidade de os empresários virem para a Madeira e desenvolverem as suas atividades, portanto, se comprometerem connosco. Depois há uma primeira renovação do primeiro regime em 91,
Há uma segunda renovação do primeiro regime em 94. Tradicionalmente, a Comissão Europeia dava renovações por 3 anos, mas em 94 a Comissão Europeia considerou, e está escrito, está nos documentos da Comissão, é público, considerou que a Zona Franca era um dos elementos, a expressão foi, era um dos elementos mais dinâmicos da economia da região. E que, como tal, já autorizavam por 6 anos, quer dizer, renovavam por 6 anos. Portanto, em vez de fazer em 94, 97, o que seria, fizeram 94, 2000. E aqui, efetivamente, enfim, é curioso, por um lado, e por outro lado me custa, porque nessas renovações, a posição da Comissão Europeia era sempre de grande apoio, de grande avaliação que fazia, que há mérito, há efeitos, é positivo, tudo isso. De repente, no ano 2000, a Direção-Geral da Concorrência, a DGCOM, comandada pelo Comissário Monti, resolveram, não se sabe bem porquê, possivelmente, enfim, não quero fazer aqui juízos de intenção, mas evidentemente que a concorrência europeia não estava a gostar do desenvolvimento que nós tivemos. Porque nós tivemos um desenvolvimento fortíssimo enquanto tivemos as mesmas armas. Quando deixámos de ter as mesmas armas, começou a queda. Lembra-se de qual terá sido um melhor ano em termos de produção? De resultados? Não, todos esses anos foram anos de crescimento rapidíssimo. Nós começámos em 87 nos mercados, começámos no zero absoluto em 87, sem que a Madeira fosse conhecida, não existia a Madeira no mapa internacional de zonas de atração de investimento estrangeiro para estas atividades. De 87 até 2000... Foi sempre em crescendo. Sempre em crescendo, e nós passámos do zero para perto de 6 mil entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Portanto, isso podia ser a solução para os problemas globais de uma região como a nossa. Mas é que não há dúvida nenhuma, porque há pequenas economias insulares que são completamente autossustentadas e pelas suas atividades, que não dependem de transferências orçamentais nenhumas, pelo contrário, até contribuem com o orçamento. É o caso de Jersey Guernsey, por exemplo, que não dependem de transferências nenhumas do Reino Unido e, pelo contrário, pagam ao Reino Unido serviços centrais no domínio da defesa e da representação externa, etc. Se nós continuássemos com o mesmo ritmo de crescimento, e para isso bastaria, eu não tenho dúvidas, porque acompanhei tudo, bastaria que a Comissão Europeia não estivesse cortada as pernas, foi o que aconteceu, no segundo regime. Se tivesse mantido as mesmas condições do primeiro regime, que são as mesmas condições que os nossos concorrentes tinham e têm no estrangeiro, nas outras praças, nós estaríamos a competir com eles no mesmo plano e teríamos continuado a crescer. E hoje teríamos passado esta situação crítica da pandemia de uma forma completamente diferente. Aliás, repare que mesmo afetados pela atuação negativa da Comissão Europeia, mesmo assim, agora na pandemia, o contributo da Zona Franca, por exemplo, para o IRC, foi de 70% do IRC cobrado da região. Mesmo assim, com estas limitações todas. Agora imagino que em vez de termos o número de empresas que temos neste momento, chegará às 2.000, à volta das 2.000, não eram 2.000, seriam 40.000 ou 50.000, como era perfeitamente possível se tivéssemos continuado a crescer ao mesmo ritmo. Basta fazer uma linha de crescimento. Está a ver? Quando nos cortaram as pernas, que sensação é que teve do tipo de reação que Portugal, enquanto Estado, teve face a esta situação? Ficou desiludido? Portugal fez tudo o que poderia ter feito? Eu admito que Portugal fez muito. Evidentemente que houve sempre opiniões divergentes em Lisboa, houve governantes que estiveram completamente connosco, houve outros governantes que declaradamente não estavam connosco, houve de tudo. Quer dizer, Mas eu não atribuo à República as principais culpas do declínio e da estagnação em que entramos a partir do ano 2000. Salvo quanto ao registro de navios. Que entrou logo a seguir. Que já estava nessa altura, entrou em 89. Sim, em 89, sim. Mas o registro de navios não foi afetado, deixe-me fazer este parênteses, e depois já voltamos aos governantes. O registro de navios não foi afetado, porque o registro de navios em si, não a constituição de sociedades armadoras, isso, mas o registro de navios em si não está dependente desta política comunitária, deste travão comunitário. Não entra na mesma disciplina. E, portanto, como nós aí pudemos continuar a competir com armas iguais aos nossos concorrentes, tivemos o sucesso que tivemos. O que nos leva a dizer que se no resto também tivéssemos as mesmas armas, provavelmente teríamos o mesmo sucesso
que temos com o registro navio, que tivemos com o registro Portanto, navio. não guarda mágoas em relação aos governantes da altura? Em relação aos governantes em geral, não. Aliás, houve alguns governantes que foram do apoio, enfim, nunca me canso de referir, por exemplo, o professor Sousa Franco, foi Ministro das Finanças, do Engenheiro Guterres, um apoio total e absoluto ao desenvolvimento aqui da Zona Franca. Houve governantes, de facto, que tiveram essa atitude de grande apoio, o professor Capac Silva, naturalmente, quando exerceu funções governativas, e muitos outros. Assim como houve também governantes que foram desastrosos. Desastrosos. Não agora Jogaram na outra equipa? Sim, contra nós. Claramente contra nós. Mas a grande responsabilidade deve ser apontada à Comissão Europeia. Isso aí não há mais pequena dúvida sobre isto. Esses problemas começaram-se a agudizar com o início dos trabalhos do grupo do Código de Conduta. Sim. Os trabalhos Estávamos do Código em de Conduta, 97. Em 97. Curiosamente, nem o Código de Conduta sobre a tributação das empresas, a nível do Conselho da União Europeia, nem o Fórum sobre a Concorrência Fiscal Prejudicial da OCDE, portanto, dois grupos políticos de algum nível, nessas duas sedes nós defendemos perfeitamente as posições da Madeira. E, portanto, nenhum deles afetou, de facto, negativamente a posição comunitária que a Comissão Europeia veio a tomar contra nós. Apesar da Comissão estar representada nesses dois grupos. Mas não foi por aí. Porque nós aí fomos capazes, e eu estive lá, enfim, reuniões às vezes 15 em 15 dias e semana a semana, foi de facto um período tremendo de carga negocial, mas nem num sítio nem noutro nós fomos fortemente afetados. E eventualmente, exceto quanto às atividades financeiras em que efetivamente fomos massacrados. Mas no restante da atividade não houve efetivamente esse efeito. E portanto não houve influência negativa sobre a Comissão Europeia para a negociação desastrosa não porque nós não tivéssemos feito aquilo que devíamos, mas da posição negocial comunitária e o impasse que foi criado com o segundo regime, em 2002. É nesse cenário, nessa altura, que há uma expressão, offshore, que me lembro do Dr. Francisco Costa ter praticamente feito uma certa pedagogia em vários níveis. Sim. Qual era a carga que essa expressão trazia para este projeto e que entravos aqui se significava? A expressão offshore não era pejorativa no século passado. No século passado toda a gente falava do offshore banking, que era no sentido de que era atividade financeira feita fora do seu território. E não era pejorativa, era a expressão comumente usada sem qualquer espécie de problema. O que acontece depois, na passagem do século, é que começou a associar-se o regime offshore a práticas fiscais prejudiciais. Práticas fiscais prejudiciais, sistemas deixe-me passar o palavrão, de ring fencing, de separação de atividades, enfim. Houve ali um conjunto de falta de transparência, não aplicação de regras gerais e tudo isso. Ora bem, aí nós tivemos de facto fazer alguma pedagogia porque o nosso regime não tinha essas características de falta de transparência, de falta de controle, tudo isso, porque as regras nacionais se aplicavam completamente. Se aplicavam e se aplicam, desde sempre. Foi uma opção de princípio também. Também se podia ter optado pela exclusão de regras nacionais. Se o Governo da República concordasse, que eu tenho as minhas dúvidas. Não é? Enfim, mas isso foi-se falado e na altura... O que é certo é que a opção claríssima nossa foi não, as regras nacionais têm que se aplicar todas. Salvo quanto ao regime de benefícios específico, autorizado por Bruxelas, pela Comissão Europeia, de resto, as regras têm que se aplicar, as regras de funcionamento, de controle, de supervisão, tudo isso de transparência tem que se aplicar todas. E assim é, não há exceções nesse domínio. Portanto, essa que era a principal característica dos regimes offshore, que era ficar fora dessas regras, no nosso caso não existia. Daí a necessidade que nós tivemos de pedagogia para as pessoas perceberem que, de facto, não estávamos num terreno desregulamentado, desgovernado, nada que se parecesse com isso. O Banco de Portugal exercia as suas funções e exerce. Todo o controle é feito da mesma forma que é feito em Lisboa, no Porto, ou qualquer sítio. Portanto, um longo processo com esse bloqueio, depois que originou a atual decadência, porque os últimos tempos têm sido, de alguma forma, a andar para trás. Exatamente. Estabelecemos regras completamente diferentes da nossa concorrência. Não se pode concorrer. Repare, o regime dos plafons, que foi o pior que podiam ter feito. Fazem o regime dos plafons, impõem o regime dos plafons, foi completamente imposto pela Comissão Europeia, impõem o regime dos plafons, porque, segundo eles,
e a criar postos de trabalho. O efeito foi rigorosamente o contrário, porque não há nenhum empresário que vá criar de castigo mais postos de trabalho do que os que necessita, quando pode fazer as mesmas atividades em qualquer outro regime europeu, ou seja, com o mesmo rigor, com o mesmo prestígio, com a mesma estabilidade, sem ter esse requisito. Portanto, se tem que vir para a Madeira para ter benefícios fiscais e tem que criar não sei quantos postos de trabalho, e se pode fazer o mesmo, sei lá, no Luxemburgo, ou na Holanda, ou em Malta, porquê é que há de vir para a Madeira? Vem para a Madeira por nossos bonitos olhos? Não vem. É difícil de compreender, de facto. Entretanto, chegados a 2021, e após uma renovação da concessão por ajuste direto à SDM, o processo cai e o Governo Regional é obrigado ele próprio a assumir a concessão. Isto é, no seu entender, é o fim do ideal da Zona Franca? Com que sentimento é que assiste a isto tudo? Agora do lado de fora. Não, eu com tranquilidade, devo dizer que o meu principal sentimento é tranquilidade. Eu tenho a tranquilidade de quem, ao longo de todos estes anos, contribuiu, enfim, tanto quanto me foi possível para que este processo acontecesse e se desenvolvesse até onde veio, até aos nossos dias. Compreendo perfeitamente que a opção política, neste momento, tivesse de passar, enfim, perante os ataques e perante as situações que foram criadas, designadamente, mais uma vez, pela Comissão Europeia e na Comissão Europeia. Compreendo perfeitamente que a opção política tivesse de passar por aqui, ou seja, pela aquisição da posição privada na STM e a criação de uma empresa 100% pública. Estou também tranquilo na medida em que o essencial do que era necessário fazer está feito. Provavelmente o caminho não teria sido este se tivéssemos tido uma empresa pública desde o princípio a gerir, ou um serviço público a gerir a SDM, mas isso é outra história. E acho que a atual administração da SDM, o atual Conselho de Administração da SDM, recentemente nomeado pelo acionista único, não é? Eleito pelo acionista único, está perfeitamente capacitado para continuar o trabalho feito até lá. Portanto, o Presidente Rui Garibaldi é uma pessoa que conhece bem toda a máquina, acompanhou durante este tempo todo. Foi uma excelente escolha, foi nosso colaborador, trabalhou comigo e com a equipe da agente STM durante 30 anos ou mais, e cerca de 30 anos, e é uma excelente escolha, perfeitamente capaz com toda a competência para conduzir o processo por um bom caminho, se as condições institucionais o permitirem. Porque, infelizmente, o bloqueio e a discriminação competitiva continuam. E, portanto, ninguém espera que com este quadro se possa dar a volta e melhorar a situação competitiva na área dos serviços internacionais e nas outras áreas da vida. Isto aqui, para mim, só se ultrapassará se for dado conteúdo útil e verdadeiro às disposições comunitárias do Tratado sobre as regiões ultraperiféricas. Só nesse momento é que se conseguirá ultrapassar este processo. Portanto, pela discussão que acabou de fazer, em termos internos, na região autónoma da Madeira, acha que falhou alguma coisa? Poderia ter sido feita alguma coisa de forma diferente? Não, eu penso que não. Houve aqui, ao longo do processo, muitas dúvidas e incompreensões, mas isso é natural quando as coisas novas... Como é que analisa as decisões políticas, por exemplo, e a atuação do anterior secretário regional das Finanças, o Dr. Rui Gonçalves? Rui Gonçalves, enfim, evidentemente que, como em tudo na vida, nós nunca podemos não estar de acordo com tudo. Sei que o Dr. Rui Gonçalves seguramente quis fazer o melhor que julgava ser para a condução deste processo. Tenho dúvidas sobre a forma como foi tratada a questão da renovação da concessão. Foi o caminho que o Dr. Rui Gonçalves quis seguir e que foi seguido. Hoje é um facto, não vale a pena, enfim, chorar sobre o leite derramado, olhar para trás, foi o que aconteceu. Mas não tenho, efetivamente, razões sérias para dizer que, da parte das autoridades regionais, tivesse havido, ao longo deste percurso, atuações que pudessem ter, de certa maneira, prejudicado o desenvolvimento da Zona Franca. Pelo contrário, da parte dos governos regionais, da parte dos governos liderados pelo Dr. Alberto João Jardim e agora já liderados pelo Dr. Miguel Albuquerque,
e por parte da maioria dos secretários que tiveram a tutela da Zona Franca, concretamente o Dr. Miguel de Sousa, numa fase muito importante do processo de desenvolvimento, tudo fizeram sempre, a verdade é esta, tudo fizeram sempre para ultrapassar as dificuldades que foram aparecendo. Dificuldades conjunturais, transitórias por parte dos governantes de Lisboa, dificuldades infelizmente estruturais por parte da Comissão Europeia. O projeto da Zona Franca da Madeira devia ser visto, foi visto como um projeto nacional ou um projeto regional? O projeto é claramente um projeto de iniciativa regional que visa objetivos regionais muito claros, como referimos, no campo do desenvolvimento, da diversificação económica, da sustentabilidade, de uma pequena economia regional, mas na medida em que esse projeto visava uma parcela do território nacional, e evidentemente que se houvesse da parte da República uma visão política clara e um entendimento estratégico adequado das grandes questões nacionais, evidentemente devia ter sido assumido como um projeto nacional de realização na Madeira. Dr. Francisco Costa, retirou-se em 2019, o que é que tem feito entretanto? Quem é o Dr. Francisco Costa para além do homem da SDM? Olha, eu retirei-me de facto da STM em 2019, enfim, deixei a STM em 2019, achei que depois dos hábitos criados de atividade, enfim, com alguma intensidade ao longo destes decénios, não seria muito saudável para mim mudar completamente de paradigma e, portanto, para além, naturalmente, de acompanhar os assuntos de família, os assuntos de interesses de família, tenho dedicado ultimamente à administração da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, onde já era administrador antes, mas que continua a ser. E, portanto, mas o princípio, independentemente de ser na Fundação Princesa Dona Maria Amélia ou ser nas questões pessoais, o princípio é não deixar, de forma nenhuma, de ter uma atividade diária, profissional diária. Deixou a atividade profissional antes da chegada da pandemia. Como é que tem convivido com este fenómeno? Alguma vez imaginou passar por aquilo que estamos a passar? Não, eu penso que ninguém terá imaginado, e eu também não, quer dizer, como todos os outros, tenho-me adaptado àquilo que é necessário. Não tenho tido grandes dificuldades, mantenho a minha atividade física também regular, tanto quanto é possível. E olhando numa perspectiva mais global, considera que o mundo vai continuar igual ou vai ter que fazer grandes alterações na generalidade? Não, haverá seguramente a necessidade, já estão em curso grandes alterações, não é, que são induzidas não só pela pandemia, mas também por todo um outro conjunto de questões fundamentais, como sabe, as questões no domínio da Como é que vai ser o mundo daqui em diante? Não faço ideia nenhuma, há muita coisa escrita sobre isso, como sabe, há muitos autores que hoje se dedicam a pensar o século XXI e os desenvolvimentos futuros. Que será diferente, será seguramente, e que há sombras pesadas no horizonte, também há. Já não são as guerras do passado, são outros riscos que aí estão, ou outras circunstâncias, o risco talvez seja uma palavra pesada, mas circunstâncias que nos devem levar a pensar muito bem sobre o que é que queremos para as gerações futuras. Pronto, muito obrigado, e é com esta mensagem realista, também de algum alento, que terminamos esta entrevista. O JM agradece ao Dr. Francisco Costa a disponibilidade de ter contribuído para... Eu agradeço muito o vosso interesse. Que a história da região registre e recorde momentos e detalhes que ficaram aqui bem vincados. Temos-lhe a agradecer isto, e em nome do jornal e dos nossos leitores, o nosso agradecimento. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.